Olá, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a obra das suas mãos, a sua família e nos guarde principalmente de todo o mal. Tem uma palavra que eu gosto muito dela que diz assim, que Deus levanta o pobre do pó, o desvalido, ele levanta do monturo o necessitado, ele ergue o desvalido do pó. E Deus quer erguer a sua vida. Deus, ele não planejou sofrimento para a humanidade. Tudo isso que nós estamos vendo acontecendo de ruim, isso a Bíblia fala que é o princípio das dores. É o princípio. Você está vendo, eu também estou vendo as coisas más crescendo, a maldade crescendo dia após dia. Quando eu começo a reunião de segunda-feira, eu coloco um calendário, porque a fé, ela traz à existência aquilo que não existe. Meu amigo e minha amiga, você que está me assistindo agora, você deve sim se preocupar em ter comunhão com Deus, em buscar refúgio no santuário do Altíssimo. Sozinho, sozinha nesse mundo, você sofre. E como sofre? As injustiças, a maldade humana cresce a cada dia. Quando você colocar a planta dos pés aqui, você vai cuidar da sua alma, da sua salvação, não só da sua vida financeira. É muito pequeno o pensamento de só cuidar da sua vida financeira. Você precisa estar bem com Deus, estar em paz com Deus, para que as coisas venham dar certo do lado de fora. Eu vou colocar o depoimento, a história do Freitas, e daqui a pouco eu volto. Eu vim do Rio Grande do Norte, de uma cidade bem pequena, né? Bem humilde, bem simples, né? Era na roça, né? Então era bem dificultoso, porque ali a gente vivia do que plantava, né? Não tinha energia elétrica, né? Não tinha água encanada, era água de poço, então era com bastante dificuldade. O serviço era pesado. Tava chovendo, tinha que ir para a roça. Tinha que ir com os trabalhadores, tinha que levar água, tinha que levar ferramenta pesada. Mesmo criança com 12 anos de idade tinha que participar, tinha que fazer. Não tive praticamente infância. Eu achava que eu ia ganhar o meu dinheiro para mim, só que o dinheiro, na verdade, não era para mim. Ou seja, eu ganhava o dinheiro, mas ali era para as responsabilidades, porque após um ano, meu pai separou da minha mãe e essa responsabilidade sobrou para mim e para o meu irmão. Então a gente tinha que pagar aluguel, a gente tinha que fazer a compra de casa. Então chegava final de semana, assim, não dava nem para comprar uma pizza. O pessoal falava assim, vocês têm que comprar uma casa. Só que nós não tínhamos dinheiro para comprar uma casa. Então a gente não tinha condições nenhuma de juntar dinheiro, porque era o mínimo que a gente ganhava, era um salário mínimo, não tinha condições de comprar uma casa. E achava que quem tinha casa, uma casa boa, tal, era quem era rico. E nós não tínhamos condições, então achava que ia pagar aluguel a vida inteira. Então sugeriu um colega na padaria falar assim, olha, lá na onde ele morava, numa comunidade, ele indicou para o meu irmão uma saída do aluguel. O quê? Comprar uma casa, que não era, na verdade, uma casa totalmente. Era 2 cômodos, e esses 2 cômodos que estava feito, era tudo no bloco, né? Nem porta tinha, nem parte elétrica tinha, energia, não estava feito nada, estava levantado. E era no local pior de todos, que era em cima do córrego. Então, quando chovia forte, minha mãe ficava com medo, né? Será que isso aqui vai desabar? Será que vai cair tudo? O mau cheiro era muito forte, né? Os lixos que passavam ali, aí no meio dos lixos a gente via ratos, né? Ou seja, era uma situação assim que ninguém desejaria morar lá. Nos meus caminhos havia miséria e destruição. Destruição porque o casamento do meu pai e minha mãe acabou. Então foi uma destruição. E miséria por quê? Morava num local ruim, péssimo na verdade, e não via opção de melhora. Naquele momento me deu uma revolta por morar super mal, porque eu trabalhava, havia esforço, mas não tinha resultado. E assim eu ligando a televisão, trocando de canal, assisti testemunhos maravilhosos. E após isso eu falei, eu vou montar minha empresa. Né? Muitas pessoas me falaram assim, você é louco, deixar o certo pelo duvidoso, você deixar um emprego fixo, deixar uma cesta básica, deixar um vale transporte, para você se aventurar em montar uma empresa. E uma empresa tem que ter estabilidade, tem que ter capital de giro, tudo isso. E a minha estabilidade foi a fé no Congresso. Então eu falei assim, Deus está comigo ali, eu vou com certeza, Ele vai me dar condição, vai me dar sabedoria e vai estar à frente dos meus negócios para administrar e não vou falir, não vou quebrar e vai dar tudo certo.
E a minha vida hoje é outra. Eu saí realmente da onde eu morava super mal, ou seja, com 2 anos depois comprei o imóvel, eu e minha esposa. A gente quando estava namorando, depois ficamos noivos. Quando fomos casar, já estava com o imóvel comprado e após isso, minha empresa aberta, comecei a trabalhar com móveis, uma direção que Deus me deu e coloquei em prática. Então, comecei a atender São Paulo, Grande São Paulo, Litoral. Aí eu comecei a atender outros estados, o estado de Minas Gerais, um exemplo. Depois comecei a atender Bahia. Cada vez que a gente entrava numa cidade ou no estado, ali era uma comemoração. Hoje, eu estou mais de 200 cidades no Brasil, mais de 230 cidades no Brasil. Por incrível que pareça, não tenho faculdade, né? Admiro quem teve condições de fazer. Eu não tive condições de fazer. Minha faculdade tem sido a fé. Deus abriu as portas, nem e-mail eu mandei para fora. Hoje meus produtos já tá em Miami, Nova York, Los Angeles, Brooklyn, Califórnia, tá no Texas, tá em Chicago, já tá também na Jamaica meus produtos. Andei agora para Nova Zelândia. Então algo assim que quando os conhecidos, colegas, ouve e sabe que um negócio desse, fala assim, quem te viu, quem te vê. Então há uma diferença, então a diferença é magnífica. Graças a Deus a gente viaja, a gente sai, eu e minha esposa, quando ela sai de férias, a gente sempre faz uma viagem, né? A gente curte, a gente vai nos lugares que quer, que deseja, que sonha, né? Então tem sido outra realidade, ou seja, a que não tinha condição, hoje tem condições. Abençoado. Deus muda, Deus transforma, Deus liberta, Deus cura. E Ele quer fazer isso com todos aqueles que o buscam. É claro, você precisa arrumar tempo para Ele. Avenida Mauro Ramos, 1310, segunda-feira, 7 da manhã, a primeira reunião. Eu convoco todos que estão me assistindo agora desempregado. Conhece alguém que está desempregado? Já fala para vir 7 horas da manhã. 10 horas vem o pastor Renato. Ao meio-dia eu volto. Às 15 horas o pastor Renato. E às 19 horas, a última de todas as reuniões. Eu quero que você que está passando por lutas, por dificuldades, sofrendo, rejeitado nesse mundo. Você já notou que você tem um problema financeiro, parece que todo mundo desaparece da sua vida. As pessoas viram as costas para você, os amigos vão embora. Mas Deus não. Deus estende as mãos, Deus está com as mãos estendidas para você agora e através desse programa dizendo para você que se você fizer um pacto, uma aliança com Ele, a sua vida muda. Acompanhe esse depoimento que eu vou colocar agora, essa história, e eu volto daqui a pouquinho. Seu nome? Letícia. Seu? Carlos. Como é que era a situação de vocês antes de fazer aliança com Deus, Carlos? Então, bispo, chegamos aqui com uma história de fracasso, né? Eu venho de uma família do crime, né? Então, eu também fiz parte do crime, cheguei aqui como ex-presidiário, com dificuldade, depois que eu larguei o crime, até mesmo para arrumar uma porta de emprego. Ficou preso quanto tempo? A primeira vez eu fiquei 1 mês e pouco, e depois mais 4 meses e pouco. Fui preso 3 vezes, mas cumpri 2 vezes. Você, como ex-presidiário, encontra mais dificuldade porque as pessoas não confiam. Isso mesmo, já começa o próprio complexo, né? Quando você passa por essa situação, você já acha que as portas não vão se abrir mais. Então, já começou dessa forma. E tinha dívidas, adquiri cada vez mais dívidas, nome sujo. Morava de favor na casa da minha sogra, porque não tinha condição, até mesmo no momento de pagar um aluguel. Aquilo ali é o quê? Ali era onde nós morávamos, né? Morava lá a minha sogra, outras pessoas, e a gente, em um pequeno quarto lá, né? A gente morava tudo junto e era literalmente um pequeno quarto mesmo, porque mais ou menos, sei lá, eu acredito que seja de 1 por 3 metros, que é o quarto que a gente morava. Pequeno e sem privacidade nenhuma. Sim, bispo, na verdade um buraco, né? Porque nós éramos a última casa, minha mãe morava na última casa, e assim, uma miséria total, e já vinha isso de família, porque meu pai muitos anos bebendo, minha mãe lutando, então assim, uma miséria total. Carlos, um ex-presidiário, não conseguia arrumar emprego, eu trabalhava de garçonete em uma lanchonete de uma faculdade, então assim, nós chegamos aqui totalmente destruídos, com casamento destruído, porque muitas dívidas, então era só briga. Na verdade, a gente tinha dia para brigar, né? Dia 5 e dia 20 era o dia das brigas, porque vinha o valor, a gente não conseguia pagar as contas. Aí ele arrumou um trabalho, mas ganhava pouco. Isso, depois ele arrumou um trabalho de motoboy. Quando ele saiu da cadeia,
Aí eu comecei a buscar, aí ele arrumou um serviço de motoboy, foi aí que nós iniciamos, né? E aí eu comecei, depois de um tempo, vender. Quando eu fiz a aliança, Deus me deu uma direção, eu comecei a vender roupa na rua. Vocês começaram de baixo. A única porta que abriu foi de motoboy. Foi de motoboy, mesmo assim com muita dificuldade, né? Se fala muito do fundo do poço, né? Eu tive um fundo de poço onde eu não tinha dinheiro nem para colocar a gasolina na moto para poder trabalhar. Eu cheguei a pedir um copo de gasolina, vamos dizer, emprestado, né? Mas jamais... Um copo? Um copo de gasolina para poder colocar a gasolina na moto, para poder voltar para casa. Então, foi uma situação bem difícil. Já a minha esposa, mesmo trabalhando de garçonete, muitas vezes ela queria sair, queria colocar uma roupa melhor para sair, e ela não tinha condição e pedia a roupa emprestada para a irmã dela. E Tem algum que marcou para você assim que foi um dia muito difícil? Então, na verdade, para mim, foi quando o Carlos foi preso, porque minha filha tinha cerca de 8 para 9 meses, e nós tínhamos ido comprar leite para ela. E aí, do nada, ele estava sendo procurado, foi preso, eu tive que me sujeitar e ir para o presídio, coisa que eu nunca tinha passado, e ali foi o meu fundo de poço, porque eu não acreditava que aquilo estava acontecendo. E ver minha filha ali, ia fazer 1 ano, primeiro ano da minha filha, o meu marido preso. Então, foi uma situação assim, eu fiquei muito mal. Na verdade, eu nunca pensei que eu pudesse passar por aquela situação. Depois que fizeram aliança com Deus, como é que está a situação hoje? então, como a minha esposa disse, a gente recebeu uma direção de Deus de começar a trabalhar com venda de roupas. Na verdade, ela iniciou como sacoleira, né? Ela vendia para amiga de amigos, e tinha até mesmo uma situação um pouco, né, vamos dizer assim, constrangedora, que o pessoal até brincava com ela, que ela saía com um carrinho, aqueles carrinhos um pouco semelhante ao carrinho de feira, que carrega algumas coisas, né? Aí o pessoal brincava, falava assim, a Letícia com a Ferrari dela e tal, mas só que aí ela estava trabalhando, estava lutando, e eu, lado a lado com ela, a gente ia nos fornecedores, né? Comprava mercadoria, e assim foi pouco a pouco, passou um tempo, Deus deu a direção para que a gente viesse montar a nossa primeira loja de varejo, montamos a nossa primeira loja de varejo, lutando, perseverando, aprendemos a ser fiel a Deus, a honrar a Deus nos dízimos, nas ofertas, né? Eu, no meu caso mesmo, que eu tinha um caráter duvidoso, aprendi a ter caráter, a ter uma conduta correta, e isso foi algo que futuramente abriu portas para mim. E montamos a primeira loja, Deus abençoou, recebemos mais uma nova direção de Deus de montarmos a nossa marca própria. Foi quando criamos a nossa marca própria e viemos trabalhar aqui no Brás, para vender para os estados, né, do Brasil e até mesmo para outros países, que foi quando começou a gente a tomar posse de coisas maiores, né? E hoje? Para quem morava de favor na casa da sogra, hoje eu moro num imóvel de alto padrão. Para quem um dia pediu um copo de gasolina, hoje eu tenho vários veículos, tanto veículos para passeio, quanto os veículos da empresa. A minha sogra, que um dia ela abriu a porta para mim, né, a minha sogra, meu sogro, para mim morar lá de favor. Hoje nós demos um imóvel para ela, um imóvel de qualidade, ela vive super feliz lá. A minha cunhada, que um dia emprestou roupa para minha esposa, hoje ela é gerente da loja que nós temos, né, da loja de confecção que nós temos, e também tem uma loja de confecção também. Então, Deus não só nos abençoou, abriu portas para nós, mas também abençoou a nossa família através de nós. Casamento hoje? Casamento abençoado para quem é como ela. A gente sempre brigava, né, mas era os dias certos, né, de pagamento, vale. A gente, quando se juntava para organizar as coisas, tinha mais discussão do que o normal. Graças a Deus, hoje a gente não tem esse tipo de problema, né? A minha filha, que infelizmente eu não pude comemorar 1 ano de nascimento dela, porque eu estava preso. Hoje, graças a Deus, ela está casada, bem casada. Também podemos presentear ela com uma casa, com um imóvel também, bem casada, graças a Deus. Hoje, nós podemos almoçar, jantar, comer onde bem quisermos, né? Podemos fazer viagens internacionais, viajamos para Cancún, para Orlando. Recentemente tive o privilégio de ir para Israel. Então, graças a Deus, Deus tem abençoado, né? O ex-presidiário com um casamento destruído, casamento, paz. Qual é a sua maior vitória, a maior riqueza hoje? A maior vitória é a presença de Deus, é o Espírito Santo que nos fortalece e nos direciona para que venhamos tomar posse de coisas maiores e melhores. E no porvir, o bem mais precioso, que é o reino dos céus. Deixa eu falar uma coisinha. E hoje,
E hoje a gente acaba fazendo parte do presídio. Hoje eu vou no presídio para dar uma palavra para aquelas mulheres e falar para elas que assim como Deus mudou a minha história e hoje eu tenho um casamento, hoje eu tenho vida, hoje eu levo essa palavra para elas como vida. E eu sei o que elas passaram, porque não é fácil. Então, assim, mais do que você falar é você viver. E é igual o senhor falou, se a pessoa obedecer, é de degrau em degrau. E a gente alcança o que a gente espera. Quer dizer, você usou o mal para o bem e hoje, com legitimidade, vai lá e mostra que com fé a gente vence tudo. Deus abençoe. Apenas uma atitude para mudar de vida. Não tem desculpas. Basta querer. Não tem tempo pela manhã? Então pode ser à tarde. Caso seja tudo muito corrido, ainda tem a noite. As palestras que ensinam a prosperar com Deus acontecem em 3 turnos, em um único dia, em 5 horários diferentes, para trazer resultados incríveis e jamais conquistados na vida financeira. 1 hora do seu dia dedicada a ensinamentos valiosos é suficiente para fazer a diferença. O objetivo dessa reunião é fazer de você uma pessoa abençoada, é fazer você ter sem se perder, é fazer você tirar da sua cabeça o desejo ardente de ostentar. E se você parar para pensar e você tem o Espírito Santo, você entende que você precisa de pouco para ser feliz. Você precisa da bênção de Deus. Nas vendas, na carreira, ter aquela promoção no trabalho, um emprego novo ou uma ideia nova para o próprio negócio. Segunda-feira, às 7 horas, 10 horas, meio-dia, 15 horas e especialmente às 19 horas, na maior palestra de prosperidade de Santa Catarina, na Catedral da Fé. Avenida Mauro Ramos, 1310, centro de Florianópolis. Todos os dias nós temos que fazer uma escolha na nossa vida, todo santo dia. Você já tem que acordar fazendo escolhas. E você pode, segunda-feira, também escolher ficar em casa, escolher se lamentar, chorar, reclamar da vida, dar desculpa. Ou você pode também escolher vir lutar. Escreva os problemas financeiros que você está passando em um pedacinho de papel, coloca seu nome, usa a sua fé, coloca o nome dos seus funcionários, nós vamos colocar diante da Arca da Aliança aí, ó. Até a última segunda-feira do ano, nós vamos estar colocando cada nome, cada pessoa aí representando a vida dela aí dentro dessa arca. Você vai sair dessa, você vai dar a volta por cima, sabe por quê? Porque Deus é grande. Dentro dessa arca está a palavra de Deus, a palavra que é viva, que é poderosa, que é eficaz para mudar completamente a sua vida. O senhor tem como provar que dá certo? Só com os depoimentos. Contra fatos, não há argumento. O que aconteceu vindo segunda-feira? Eu vim para cá, para Florianópolis, em 2019. Não tinha nem onde morar. Fiquei com os mendigos. Depois de um ano e pouco, meu filho mandou um dinheiro para mim, para eu sobreviver aqui. E quando foi 2019, né, me chamaram para o IFSC, que eu sou professora, né? Só que esqueci o documento, faltou tudo, ficou tudo para trás, porque eu estou aqui com uma medida protetiva. Então, eu tive que fugir para vir para cá para sobreviver. E quase que eu morro de frio, né? Nunca tinha enfrentado o frio. Consegui um box dentro da Galeria Floripa, e agora eu estou com a loja na frente da Secretaria da Educação, que eu pedi até a sua visita, o senhor viu, o senhor é prova viva, né? Sei. E hoje eu estou com essa loja lá na frente da Secretaria. E o que mais eu escuto as pessoas falarem é a loja da diferença, porque é o que Deus está fazendo na minha vida. A diferença nesse lugar, Deus está me levantando aqui. Uma pessoa que ficou ali na praça, no meio dos mendigos, hoje tem sua loja. Tem. Dá certo quando faz uma aliança com Deus? E eu comecei a fazer a aliança e hoje eu vendo para fora do país. Muito mais vai vir na sua vida. Já vai acostumando com essa história de dar testemunho, tá bom? Bem forte para o nosso Deus.
Muito bem, nós estamos aqui com o Mateus. Mateus, como era a sua vida antes do pacto com Deus? Então, antes do pacto, vou falar para o senhor que eu era uma pessoa mais ou menos, uma pessoa morna. Antes era fiel, daí daqui a pouco não era fiel, e as coisas não desenrolavam na minha vida. Eu trabalho com vendas, então tinha mês que era bom, tinha mês que era ruim, e eu tinha um planejamento desde o início do mês de comprar um carro. Tenho 2 crianças, e quem tem 2 crianças, quem tem família grande, sabe que é difícil às vezes juntar dinheiro, é difícil ali de conseguir manter a casa e também conseguir guardar dinheiro. E daí eu estava vivendo toda a situação e eu falei para Deus, eu vou me definir. Eu quero sair dessa situação que eu tenho vivido. Estou indo na igreja, mas não tenho sido exemplo de uma pessoa que vai na igreja. Quer dizer, você, então, em um momento da sua vida, entendeu que a sua vida estava sendo resultado da sua inconstância. Sim, senhor. Como eu não estava sendo fiel a Deus, como não estava colocando em prática o que eu ouvi aqui na igreja, então não estava acontecendo na minha vida. E em certo momento desse ano, eu até falei para mim mesmo, não, vou esquecer essa ideia, porque eu estava me cobrando muito disso, de comprar um carro, que eu tinha que comprar um carro porque já melhoraria as vendas e ia dar um conforto a mais para minha família. E resolvi ser fiel a Deus. Dentro de 2 semanas teve a oportunidade, onde a minha esposa estava trabalhando de um colega dela, que sabia que ela queria comprar um carro, falar, quer comprar um carro, né? E ela falou, sim, eu quero. Então, eu estou vendendo o meu, tenho 2, se tu quiser eu vou vender o outro. Daí ela falou, não, tranquilo, mas quanto que tu quer de entrada? A gente já estava pensando assim, a gente não tem quase nada de entrada para dar, a gente não vai conseguir comprar. Quando ele falou, não, parcelo para você direitinho ali, em parcelas iguais, tu vai pagando da forma que dá. E daí ali a gente conseguiu comprar o carro e, além disso, Deus ainda abençoou muito mais, porque com agora a parcela do carro, é mais uma conta que a gente tem que pagar. E Deus, mesmo eu não prospectando clientes, eu normalmente já tenho clientes que indicam outros clientes, mesmo eu não prospectando novos clientes, outros clientes já sabem que eu trabalho com o produto que eu vendo e vêm atrás de mim, eu quero comprar, quero adquirir, como que eu faço? Só Deus mesmo, porque normalmente em outros meses, às vezes fechava 1, 2, 3 contratos, e no mês passado, meses retrasados aí, foram meses que eu não prospectei, e mesmo assim Deus me mandou muito cliente. Quer dizer, o pacto com Deus fez tanta diferença na sua vida, que até aquilo que você nem esperava, Deus fez acontecer. Sim, senhor. Deus me abençoou com o carro, e ainda assim Deus me abençoou ainda mais o trabalho das vendas que eu faço. Vale a pena ter um pacto com Deus? Sim, senhor. Você está entendendo, amigo, amiga, que está nos acompanhando agora? Talvez você também é uma pessoa inconstante. Já veio a corrente da prosperidade com Deus, parou, às vezes começa algo e para, e assim tem sido a sua vida. De repente, há coisas que já poderiam ter se definido, mas quando ele se definiu, pronto, em questão de semanas, dias, a situação mudou, a história mudou, e hoje está aqui dando o seu testemunho. Que Deus abençoe, tá? Muito obrigado. Como é que é o nome da senhora? Gilcele. Gilcele, né? Vindo aqui segunda-feira, pacto com Deus, prosperidade com Deus. O que mudou, Gilcele? Então, eu decidi há um tempo atrás a fazer um curso de estética, né? Que é uma área que eu gosto também. E é um curso de 3 meses e faz 1 mês e meio, mais ou menos, que eu estou fazendo esse curso. E Deus abriu um espaço de um salão para mim montar o meu espaço, né? Num salão perto de casa. Eu já montei o espaço e comecei a trabalhar hoje. E já agendei clientes também para a semana. Nem terminei o curso, né? E Deus já está me honrando assim. Foi tudo muito rápido. Semana passada já foi tudo se encaixando, tudo muito rápido. Até eu me admirei, assim, sabe? Você que está assistindo agora, você precisa de uma direção. Você precisa de uma ideia. Deus deu uma ideia para ela. Ela começou hoje. Você vai começar. É claro que ela teve que vir, ela saiu de casa, largou tudo, ela veio aqui lutar. Toda segunda-feira está aqui, ó. É você fazer a sua parte, faça a sua parte. E Deus, que é grande, vai fazer a dele. Muito mais vai vir na sua vida, eu creio. Com certeza. Compensa, né? Compensa, muito, muito. Como é que você está saindo daqui hoje da reunião? Eu estou saindo satisfeita, completa, né? Eu saio completa. Na certeza da direção de que Deus está comigo e que tudo vai dar certo. Amém. Muito mais vai vir. Deus abençoe a senhora. Deus abençoe muito a sua vida, abençoe a sua família. Eu te aguardo aqui. Cada testemunho é uma história de vida transformada pelo nosso Deus. Não se esqueça,
Todas essas pessoas, elas tinham preconceito, eram relutantes, mas um dia elas tomaram a decisão de vir. E Deus abençoou a vida delas. Eu te aguardo aqui e nem espera chegar segunda-feira. Vem hoje ainda. Hoje ainda você pode estar conosco, cuidando da sua salvação e da sua alma. Deus abençoe.